Olá, olá, internautas. Mais uma vez estamos aqui no ar com o podcast do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Conta com a gente. E hoje nós vamos falar sobre orçamento público. Sabe aquele dinheiro que o prefeito ou a prefeita do seu município aplica, deve investir em obras, projetos, ações? Esse dinheiro que é arrecadado através de impostos e contribuições, ele é gasto ou aplicado, investido, na forma como quiser falar, através de uma permissão por lei, que é o orçamento público. E nós estamos hoje recebendo com muita honra e muita gratidão, está aqui com a gente o diretor-geral de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Denis Luciano Pereira de Araújo. Muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vindo. E com a auditora de controle externo, Ticiana de Oliveira. Eles é que vão explicar para a gente melhor o que quer dizer isso, como funciona isso. Vamos começar perguntando ao diretor por que a peça orçamentária vem para o Tribunal de Contas. Olá, Adriana. É um prazer estar aqui para contribuir um pouco, até mesmo para esclarecer para a sociedade esse documento que é tão importante para a vida e para o desenvolvimento de um ente público, no caso, os nossos municípios, né? O orçamento público é materializado por uma lei e é um documento em que o poder público, a prefeitura, a Câmara Municipal, eles estabelecem quais serão as ações que eles pretendem executar em um determinado período. Nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é o que a gente costuma chamar de o orçamento do ano. Então, é esse documento que vai estabelecer tanto a previsão da receita como a fixação da despesa, quanto o poder público pretende arrecadar e quanto ele pretende gastar em um ano. Isso é importante falar, porque a gente tem o que está previsto como receita, que não dá para saber, é uma previsão, e quanto ele pretende gastar com as ações da gestão pública. Justamente, né? E aí a gente tem um princípio, né, chamado equilíbrio. O poder público, ele vai arrecadar, retirar parte do recurso da sociedade para ele custear as ações públicas e por meio das despesas. Então, as receitas, elas custeiam as despesas. Certo. E deve ser um equilíbrio. Geralmente, os entes públicos, os municípios, eles estabelecem valores iguais em razão deste princípio. O mesmo montante que ele prevê para a receita, ele fixa para a despesa para fazer as suas ações. Entendi. Denis, me deu uma dúvida que agora, de repente, mais pessoas também que gostariam de esclarecer. A receita prevista, ela é só sobre a arrecadação ou aquelas emendas que deputados e senadores também destinam aos municípios entram nessa previsão, você sabe? A receita, ela engloba todos aqueles valores que o município pretende aplicar em ações no município. Entendi. Não somente o que ele arrecada, que de maneira técnica é chamada de receita própria, né? Que é o que ele vai arrecadar com os seus próprios tributos. Mas o FPM, que é uma transferência, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o recurso que os municípios recebem do governo federal, na repartição da receita que o governo arrecada, ele não é arrecadação própria do município, mas tem que integrar a lei orçamentária. E tudo isso tem uma origem ali que é do bolso do contribuinte, né? Do cidadão, do próprio cidadão. Sim. Tá? Em regra, os principais vêm de impostos, né? Vêm dos tributos. Uhum. Certo. E a auditora Ticiana podia explicar para a gente como que o tribunal recebe esse material? É um sistema? Explica para a gente como que funciona. O tribunal, ele recebe essas informações por meio da que a gente chama de remessa, que eles encaminham esses dados que estão na lei orçamentária para um sistema que chama SICAP. Então, toda a ação orçamentária, todos os programas, as receitas, as despesas previstas, elas estão dentro desse arquivo, dessa informação, e aí a gente recebe aqui na forma de dados. Além desse recebimento de dados, a gente também recebe as leis no formato PDF, para também que, né,
algumas informações que não estão nos dados possam ser consultadas posteriormente por meio do pessoal aqui. É importante, é interessante a gente dizer que não é nada de papel, né? Tudo é informatizado. Exatamente. Todas essas informações. E explica um pouquinho mais sobre o SICAP. O que é o SICAP? Como que ele funciona? O SICAP é o sistema do tribunal utilizado para recepcionar esses dados do município e ele é dividido em remessa, de forma que a remessa orçamento é a primeira remessa que nós recebemos do ano. Então, por quê? Porque tudo que o município vai executar durante o exercício está previsto no orçamento e precisa estar previsto ali. Então, a gente recebe inicialmente o que foi aprovado no orçamento para, durante o ano, a gente receber a execução daquele orçamento por meio de outras remessas. Mas é uma questão sequencial. Primeiro a gente recebe o orçamento e depois a gente recebe a execução desse orçamento. Entendi. E, Denis, o tribunal acompanha essa execução no decorrer do ano? Acompanhamos, sim. Através das auditorias? Nós estabelecemos um plano de fiscalização que a gente executa ao longo de um exercício. Sim. E dentro desse plano, nós estabelecemos a fiscalização também dos instrumentos de planejamento, o qual engloba a lei orçamentária. Adriana, só para fazer assim, uma observação, você tinha indagado a Tiziana sobre o sistema SICAP. Né? O sistema SICAP é um sistema muito bom que o Tribunal de Contas dispõe para recepcionar essas informações dos municípios e do Estado também, tá? O SICAP, ele se aplica tanto para o Estado como para o município, tá? Ela deu um bom destaque no nosso SICAP contábil. Mas nós também temos outros módulos. Nós temos o SICAP atos de pessoal e o SICAP licitações, contrato e obras, tá? Que nós recepcionamos informações que são distintas do sistema contábil. O contábil é para nós recepcionarmos as informações referentes à execução orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal. E é a partir desse sistema que nós geramos documentos que compõem a prestação de conta. Tá? E o LCO, mesmo não sendo o objeto aqui da nossa entrevista, da nossa participação, o LCO, licitações, contrato e obras, é o sistema que os municípios e o Estado, eles divulgam as suas licitações. E o LCO ele tem um ponto bem interessante, que ele tem um módulo aberto. Qualquer cidadão ele tem acesso às licitações que são enviadas para esse módulo. Isso é muito importante. E é um sistema criado pelo próprio tribunal, não é isso? Pelo próprio tribunal. Tá? Então, é totalmente seguro e eficaz. Sim. Tanto que o contábil do município, nós utilizamos as informações que eles recebem para fazer as gerações dos demonstrativos. Esses demonstrativos, eles estão acessíveis aos cidadãos. Inclusive por um site específico que o nome que nós demos para ele é Portal do Cidadão. Muito importante. Qualquer pessoa, tá? Em qualquer local, não somente aqui do Tocantins, por meio desse portal, consegue acompanhar a execução do seu município. Lá são divulgadas as informações orçamentárias, financeiras, fiscais do exercício. Tem a opção dele selecionar o exercício e os documentos que ele quer visualizar. Seja balanço orçamentário, até o cumprimento dos índices estabelecidos pela LRF são disponibilizados nesse portal. Qualquer pessoa acessa e tem essa informação? Qualquer pessoa, não precisa de senha, simplesmente entrar no site e selecionar o município. Acessar diretamente no site do Tribunal de Contas, que na abazinha Cidadão já vai estar visível no momento que você acessar o site do Tribunal de Contas, e aí tem em destaque o nome Portal do Cidadão. É simples, gente. Alguns cliques, qualquer pessoa pode acompanhar a execução orçamentária do seu município. Pode. De qualquer município, dos 139 municípios tocantinenses. De qualquer município. Fazendo uma pequena observação, tá? Claro. Nós estamos num processo de transição no que se refere ao envio das remessas que a Tiziana comentou. Periodicamente, os municípios, os órgãos municipais têm que encaminhar as informações para a gente. Então, tem um atraso, tá? Certo. Tem um delay de 2 meses, que é o período das remessas. Então, ele manda a remessa e a gente processa e gera. Então, vai ter esse pequeno atraso. Mas isso nós já estamos em linhas de estudo. Era para começar esse ano, as remessas passarem a ser mensal, mas nós tivemos que prorrogar isso, tá? Mas a partir de 2025,
nós vamos aproximar o prazo do SICAP contábil município para o prazo estabelecido para o Estado. O Estado, hoje, as remessas são mensais. O município ainda não. Ainda não. E a gente também está falando do orçamento de 2024, que o prazo para que esse gestor público envie esse orçamento abriu no dia 1º de fevereiro e vai até 30 de março. Você estava falando alguma coisa sobre o SICAP que eu achei interessante? Eu falei a questão do portal do cidadão, né? Porque portal. são informações que estão disponíveis, né, para a pessoa, porque o cidadão lá do outro lado, ele é o mais interessado que aquele recurso seja bem aplicado. Porque é ele que faz uso da escola, é ele que vai, né, receber os benefícios da boa aplicação daquele recurso. Então, o acompanhamento disso é importante tanto para ele e também nos ajuda, porque isso possibilita também que ele possa usar os canais do tribunal como ouvidoria e, né, alguma coisa que ele identificar lá, ele possa trazer isso ao conhecimento do tribunal. Então, o Portal do Cidadão, ele é uma ferramenta do cidadão, e o cidadão realmente precisa fazer uso dessa ferramenta, né, de forma a se beneficiar dela. Porque o objetivo do tribunal é esse, é colocar a informação mais disponível, porque às vezes, se ele dependesse da prefeitura fornecer para ele talvez não conseguiria, ou então conseguiria de um jeito que não seria o ideal. E por meio desse compartilhamento que o tribunal faz em receber e disponibilizar, coloca, então, à disposição também do cidadão. Gente, a importância do cidadão participar, né, da gestão pública. Essa participação, ela tem outros meios também que a gente conhece e tem essa importantíssima porta aberta ao cidadão feita pelo órgão de controle, que é o órgão fiscalizador, que é o TCE, que também não deixa de cumprir aquele papel, né, Denis, pedagógico, auxiliando os gestores, né, de como utilizar o sistema, por exemplo. Mas o quanto é importante a participação do cidadão. Fala um pouquinho sobre isso, por exemplo. São 2 auditores de controle externo, estamos aqui com o diretor-geral de controle externo. E o cidadão, ele é um fiscal também? Sim. O cidadão, ele é fiscal, tanto que a própria Constituição Federal estabeleceu um conceito de controle social. A sociedade, ela tem direito de ter essas informações. E o Portal do Cidadão, criado pelo Tribunal de Contas, ele é uma ferramenta a mais colocada à disposição do cidadão para ele exercer esse direito dele, de obter informações sobre a execução do seu município. Então, ele é algo a mais. O cidadão, ele tem as informações disponibilizadas no Portal da Transparência, que também é obrigatório. Ele pode acessar o Portal do Cidadão também como outro recurso para obter essas informações. Então, são complementos. Lembrando que um não substitui o outro, tá? Certo. A existência do Portal do Cidadão alimentado com essas informações que os gestores eles encaminham para o Tribunal de Contas, não dispensa o gestor público de divulgar as informações no seu Portal da Transparência. Ah, sim. Não quer dizer que ele está livre de estar ali alimentando, atualizando um Portal da Transparência, não. Que é também determinado por lei. Né? Não, é obrigatório. E a partir do momento que a sociedade tem acesso a essas informações, ela possui uma condição melhor de poder cobrar dos seus representantes. E quando eu falo dos representantes, não é somente do prefeito, porque o Poder Legislativo também ele tem participação nisso. E, inclusive, ele é um que atua na parte de controle externo. Então, conhecer o município, o que está previsto para ser executado e se está sendo realizado, é algo que o cidadão, ele faz isso de perto, mas ele tem que ter informações para isso. E um cidadão ativo, uma sociedade ativa no acompanhamento das políticas públicas da execução do seu município é bom para o município. E também é bom para o controle externo, porque o cidadão tendo informações, ele encaminha para o Tribunal de Contas, inclusive para ter esse caráter pedagógico de participação do tribunal junto à sociedade. Seja por meio de treinamento, o nosso caráter pedagógico, seja por meio da função fiscalizadora, que é verificar se aquela situação tida como irregular pelo cidadão, de fato ela procede. É importante isso. Às vezes a gente vê, um nosso vizinho ou um parente
reclamando, né? A prefeitura não está fazendo isso, a prefeitura começou o asfalto naquela rua ali e não terminou, a prefeitura tem uma obra ali que diz que é da prefeitura, mas não tem uma placa explicando o que é. Então, às vezes, esse tipo de reclamação que está no nosso dia a dia, na conversa familiar, ou com um vizinho, ou um amigo, é importante que não fique só nisso, né? Justamente. É importante que ele use esses meios, essas ferramentas são colocadas à disposição da sociedade. O Portal do Cidadão é um, não é isso? É um dos, né? Um dos. Uma outra coisa também que o cidadão pode fazer por meio do orçamento é acompanhar se tem alguma obra prevista, né, assim, próximo dele, alguma reforma. Também, às vezes, a pessoa conhece ou sabe de uma escola que está precisando de uma reforma e pode, né, verificar se está prevista aquela reforma no orçamento e depois acompanhar se realmente qual é a previsão do recurso, se tem alguma previsão de emenda ou se é recurso federal, é recurso próprio. E daí depois eles podem, né, fazer o acompanhamento, se realmente, né, vai ser executado ou não. Porque há muitos casos também que às vezes as pessoas está previsto no orçamento e não tem tanto uma cobrança, não tem tanto acompanhamento. Às vezes o município muda algumas prioridades, né? Mas se tem algo que as pessoas ali entendem como sendo importante, é uma forma também de cobrar que aquilo ali saia do papel, que está previsto no orçamento, né? Com certeza. E realmente seja executado, né? Geralmente as prefeituras fazem aquelas consultas públicas, né? Os governos, né? Para ouvir justamente a sociedade, né? O que está precisando ali, o que é mais importante, o que é prioridade, para definir, na verdade, as prioridades. E aí, por exemplo, a minha comunidade, o meu setor apontou que aquele setor está precisando daquela escola. E aí eu vou lá no Portal do Cidadão para ver se essa escola, se a construção dela está prevista nesse orçamento que foi enviado aqui para o TCE. É isso? Se tiver uma ação orçamentária prevista para a construção daquela escola, ele vai conseguir identificar, né? O ideal é que seja uma ação que possibilite ele identificar mesmo, né? Tipo, certo. Uma escola, qual que é a região, qual que é o local, né? Porque uma cidade é enorme. Se colocar uma construção de uma escola é uma coisa genérica. Então, se ele tiver uma ação específica, isso vai possibilitar ao cidadão acompanhar se realmente, se já está previsto e depois acompanhar se haverá execução ou não. É muito bacana isso. E na linha que a Tiziana está falando, uma coisa importante é destacar que mesmo que nós estejamos aqui falando de uma peça específica, que é a que está com prazo aberto para envio para o Tribunal de Contas por parte dos municípios, os municípios, eles são obrigados a elaborarem 3 peças orçamentárias. O orçamento é apenas uma delas. Não quer dizer que essas 3 peças são os únicos documentos que balizarão o planejamento de execução do município. Nós ainda temos o Plano Municipal de Educação, o Plano de Saúde, o de Saneamento, de Assistência Social. Então, é um conjunto de normas que nós temos no município que guiarão o planejamento para determinado período de tempo. Então, a Tiziana falou que se eu tiver uma dotação, se eu tiver uma ação estabelecida na lei orçamentária, isso já tem que ser previsto no momento anterior, que é na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e numa lei que tem um prazo maior de vigência, que é o PPA, que é por um prazo de 4 anos. Então, todas essas informações, elas são recepcionadas para o Tribunal de Contas, obrigatoriamente, os gestores públicos têm que encaminhar para cá no prazo estabelecido. E a exigência não é tão somente só para criar mais uma obrigação para o município. Não. É para atender, inclusive, uma previsão que está na Constituição do nosso Estado, de que o Estado e os municípios eles têm que enviar prestações de contas para o Tribunal de Contas mensalmente. Então, os nossos sistemas eles são construídos para recepcionar essas informações em atendimento às disposições constitucionais. E só para deixar aqui uma coisa registrada, né? Nós temos uma programação estabelecida. Os prazos de envio das remessas, eles são previamente estabelecidos na normativa. E os prazos eles foram inseridos de maneira que o Tribunal de Contas tenha tempo suficiente para receber as informações, processá-las e gerar os demonstrativos. Então, o rompimento desse prazo, ele gera um retardo na geração de informações e, consequentemente, a disponibilização para acesso ao cidadão. Do cidadão. Interessante. E essas prestações também, o cidadão acessa, né? Ele acessa todos os processos de prestações de contas para saber como que está o trâmite aqui na Corte de Contas.
Sim. Nós recebemos a remessa, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, nós recebemos essas informações, tá, ao longo do exercício. Lembrando que, mais uma vez, chamando a atenção dos gestores, o prazo que está aberto é o da remessa zero, que nós chamamos, que é a remessa de orçamento. Tá? Ao longo do exercício, ele vai encaminhando as informações. Execução, ele manda para cá. No ano seguinte, essas informações, elas são utilizadas para a geração dos demonstrativos contábeis, dos documentos que irão compor a prestação de contas. A prestação de contas para os municípios aqui no Tribunal de Contas, aqui no estado do Tocantins, ela é informatizada, tá? O tribunal não recebe toda mais... informatizada. Ela é toda informatizada. Então, a partir do momento que o processo é autuado, que ele passa a existir no nosso sistema, o cidadão já tem acesso a esse processo. Ele tem acesso ao processo na íntegra, tá? Em atendimento ao princípio da transparência. A transparência. Tá? Então, é disponibilizado integralmente, ele tem acesso ao processo, ele consegue visualizar os documentos que o gestor público encaminhou ao longo do exercício e outros documentos que são pontuais, né, que são enviados numa remessa específica para fechamento de contas. Então, em qualquer local do mundo, se tiver internet, a pessoa consegue acessar essa prestação de contas do município, tá? Não só do município, de todos os órgãos públicos, tá? Seja do seu município, que é uma prestação de contas que o prefeito faz para o Tribunal de Contas, ou seja do vereador, que é como nós chamamos de prestação de contas de ordenador. Então, ele também presta contas para o Tribunal de Contas. E todos esses processos ficam disponíveis na internet, sem necessidade de utilização de senha para acessar. O princípio da transparência, como você disse, né, Lênin? Sim. Muito interessante. Quando você falou das 3 peças orçamentárias, é até interessante a gente falar. O PPA, que é aquele plano, o plano plurianual. Correto. Que é que faz uma previsão orçamentária para 4 anos. O PPA, ele vai ser construído por um período de 4 anos. E ali o município... Você deu um exemplo das construções, né? O município está precisando de uma construção de uma ponte, de escolas, de unidades básicas de saúde. Então, nesse instrumento de planejamento, ele estabelece isso, o que ele quer fazer por um período de 4 anos. Os recursos são escassos, né? O cobertor é curto para cobrir toda a cama. Então, o PPA... o gestor público, por meio do processo de planejamento participativo, ele indica o que ele pretende executar em 4 anos. E depois ele segmenta isso. Tá? O que é prioridade? E aí entra a lei de diretrizes orçamentárias. É onde ele vai estabelecer as metas, as prioridades para determinado exercício. Tipo, 2024 tem um PPA, tem uma LDO, uma Lei de Diretriz Orçamentária, dizendo o que é prioridade para o exercício de 2024. E aí depois vem a construção da LOA. É a LOA em que será destacado as despesas que pretende ser executado, as receitas para cobrir essas despesas, e aí ele vai indicar. O município pretende construir, por exemplo, 5 creches ao longo de 4 anos. Então ele vai colocar lá, primeiro ano, uma creche, porque... a capacidade financeira dele não dá para cobrir as 4 creches, mas as 5. De uma forma que, ao final de 5 anos, ele pretende entregar essas 5 creches. Então, esses documentos, eles são de suma importância para o cidadão, para ele conhecer, para poder fazer a cobrança. Porque o que a gente vê, é óbvio que não é uma realidade somente do Tocantins. São previsões no PPA de construção de algum bem que ao longo do tempo vai se perdendo, porque não é executado. E o cidadão, ele às vezes pode não saber que aquilo estava previsto para a construção. Então, esse é um dos motivos para ele acompanhar. Então, se ele tiver informações, ele consegue fazer esse acompanhamento. E se não tiver condições de fazer esse acompanhamento, o tribunal está de portas abertas para poder contribuir com nesse caráter pedagógico que ele entenda. Nós constantemente fazemos capacitações de tanto da sociedade, do cidadão,
como dos próprios prestadores de serviço, dos executores, que são os servidores que atuam nos órgãos públicos. Às vezes está prevista ali uma determinada obra, mas no decorrer do exercício, no decorrer do ano, é preciso remanejar, é preciso trocar de prioridade. Como é que isso funciona? Isso também é tudo informado aqui para o sistema? Porque o orçamento, ele é um planejamento, né? Uhum. Então, muitas vezes, por exemplo, está prevista uma reforma de uma escola com base em um recurso de um convênio. E, de alguma forma, aquele recurso não chegou para o município, né? Então, acaba comprometendo aquela obra. Então, é importante também, né, que entenda que pode acontecer situações que, por mais que o pessoal prevê aquela realização daquela obra, mas aconteceu alguma situação que não permite ela ser concluída. Mas o ideal, né, porque uma vez que o cidadão enxerga aquela escola, né, na lei, já tem toda uma expectativa, Cria uma né? expectativa. Então, o objetivo mesmo é que seja algo previsto e executado. Uma outra coisa importante também que às vezes a gente acompanha ali nos dados é que tem algumas ações que os valores são muito diferentes da realidade. Às vezes uma ação que para aquisição de um veículo e um valor que a gente sabe que não é possível um município adquirir um veículo com aquele valor. Então é importante também o município, quando ele está, né, fazendo toda essa previsão orçamentária, ele trabalhar com valores reais. Certo. Porque para justamente isso, né, não criar essa expectativa de algo que não tem como ser concretizado daquela forma, porque está abaixo, está muito abaixo do real. Então, esse orçamento que possa refletir realmente a realidade do que o cidadão precisa e a realidade da condição que o município tem de executar aquilo ou não. Para que, de fato, a gente tenha uma boa execução do orçamento, porque uma coisa também que acontece é isso, né? Um orçamento que tem baixa execução. Então, isso também não é um fator positivo para a gestão, ter um orçamento de baixa execução. E algum dos fatores é isso, é na hora de estar prevendo as ações, não levar em consideração essas questões. E nessa linha que a Tiziana está colocando, Adriana, nós temos o princípio participativo. O orçamento público ele não pode ser feito dentro da prefeitura somente, certo. Na sala de planejamento. Isso tem que ser aberto para a sociedade. Então, por continuidade deste processo de planejamento, se a sociedade estabeleceu uma escola como prioridade para ser construída ao longo de um determinado período, ou mais de uma escola, ou assim sucessivamente, lá no processo participativo, quando acontecia as audiências, foi inserido, o cidadão precisa acompanhar, porque o Tribunal de Contas, por exemplo, ele está distante fisicamente. Tá? Nós temos os canais de comunicação. Sim. Então, eu vou pegar, por exemplo, o município da microrregião que eu faço parte, né? Lá em Tocantinópolis. Então, a sociedade, o cidadão, ele está lá. Então, se ele passa a acompanhar a execução do orçamento, no qual foi previsto a construção dessa creche, é óbvio que a gente tem que levar em consideração o que a Tiziana pontuou, que era com recurso, por exemplo, de transferências de federal ou estadual e o recurso não foi. Então, não dá para ele executar. Mas se teve o recurso, se tinha a previsão e o recurso entrou, ele pode acompanhar se a escola prevista, se a creche prevista, ela foi executada. E até mesmo formular indagações. Por que não foi? Mas para isso eu preciso desses documentos, dessas peças orçamentárias. Certo. E do acompanhamento da execução, tanto documental como física. Está lá, viu uma estrutura que está em construção, é obrigatório ter uma placa de identificação. Certo. Ele consegue ver o que é aquilo, se é a construção de uma creche, se é recurso federal, se é estadual, se é do município. Isso é obrigatório. Então ele viu e percebeu que não está andando, alguma coisa está errada. Então ele pode encaminhar isso para o Tribunal de Contas para que possa subsidiar uma ação de fiscalização. Tá, essa escola que foi reformada, a gente tem um recurso para o nosso canal no YouTube de mostrar as imagens, mas vamos aqui falar para o pessoal que está nos ouvindo no Spotify, por exemplo, como é que era e como é que... dá para a gente assim, um exemplo do que seria uma grave deficiência, uma grave falta que estava acontecendo nessa determinada escola?
esse caso recente? Uma grave falta é a estrutura dela precária, tá? A estrutura prédio, precária, assim, com risco telhado de cair. quebrando, a sustentação do telhado era com uma madeira podre, então era uma situação inadequada para uma colocando em risco, escola. inclusive, a vida de professores e alunos. E alunos, tá? Então, a escola, ela passou por uma reforma radical, tá? E os problemas foram resolvidos. E os fiscais do TCE foram lá verificar como que ficou. Os profissionais de auditoria, eles foram lá nesse processo de monitoramento para verificar a situação da escola, né? O gestor apresentou os documentos indicando que tinha resolvido os problemas e aí a equipe se deslocou para verificar se de fato a situação tinha sido resolvida, né? Então, é um exemplo das ações que o Tribunal de Contas faz, que não se resume tão somente a recepcionar as contas e posteriormente fazer uma apreciação e um julgamento. Mas tudo isso deriva do planejamento orçamentário. Porque para ele realizar essa obra, ele teve que inserir isso no orçamento público. Então, essa é a importância do orçamento público. A vida do município, o que se pretende realizar em determinado período, tem que ser inserida nesse orçamento, até mesmo para permitir o acompanhamento pela sociedade. Perfeito. E um bom exemplo dessa questão do planejamento, do orçamento, também dentro daquele compromisso tocantinense pela primeira infância, aquele plantão do orçamento que o corpo técnico do Tribunal de Contas fez atendendo prefeitos de todo o estado. E foi um chamamento que foi até atendido mesmo, um outro exemplo de que o tribunal não existe apenas para, como o próprio diretor lembrou, receber processo, analisar e julgar. Esse é um outro grande exemplo dessa atuação importante, pedagógica, orientativa, né, Denis? Sim, isso é muito importante. Não adianta a gente simplesmente estabelecer uma linha de sanção. Então, o caráter pedagógico ele tem que existir, a sanção também tem que existir, né? E aí eu costumo usar até como exemplo, né? Como eu às vezes viajo de carro, quando eu vou ultrapassar e eu vejo que é uma faixa contínua, eu lembro do valor da multa. E aí eu volto para o meu lugar. Então, assim, não que o tribunal queira sancionar os gestores. Sim, nós não temos essa intenção, tá? Nós não temos essa intenção. A intenção é que a vida do cidadão melhore. Transformar a vida da sociedade. Isso que é importante. Levando bons serviços. Então, o tribunal, ele existe para contribuir com o crescimento, com o aprimoramento da administração pública, até. Mas, para isso, a Constituição, ela dá algumas funções para o Tribunal de Contas. Caráter pedagógico, caráter fiscalizador e também tem um caráter sancionador, né? Sim. É o que alguns conhecem o tribunal. Muito, muito bacana falar isso. E aí, a gente falou, então, desse recebimento das peças orçamentárias, do orçamento dos gestores públicos, o acompanhamento da execução orçamentária, os exemplos da importância de todo esse processo, de todo esse trabalho. E fica aí o convite para todos que estiverem nos ouvindo acessarem o Portal do Cidadão na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins na internet, acompanhar a execução orçamentária do seu município. E o TCE está de ouvidos abertos ao cidadão. Ouvidos e os olhos também estão abertos. Só que a sociedade ela pode contribuir muito com a gente, porque ela pode guiar a nossa ação fiscalizadora. Ano passado nós fizemos uma ação também aqui, inédita no Estado. Nós fizemos uma consulta. A consulta pública. Vamos falar da consulta pública. Para a sociedade, para o cidadão. Excelente. Indicar possíveis temas para nós fiscalizarmos. Tivemos um bom retorno. Sim, infelizmente, certeza. Nós não temos condições de fiscalizar tudo o que foi apontado, né? Porque a gente se baseia pelo que é coletivo. Sim. Tá? Então, tivemos demandas pontuais, mas e que, na nossa análise, não reflete o coletivo. Então, a gente teve que estabelecer uma pontuação, né, para classificar as demandas para serem inseridas na fiscalização desse ano. Mas a sociedade ela é inserida no nosso processo de planejamento e esse é um exemplo, não é somente por essa forma.
Anteriormente, nós fizemos reuniões com representantes do Observatório Social, que eles trouxeram algumas demandas para a gente e as demandas foram inseridas também em fiscalização. A exemplo de uma fiscalização que foi realizada no final do exercício, né, nas condições na área da saúde, tá? Medicamentos, a conservação, a existência ou falta, a falta de medicamentos e o estado de conservação dos medicamentos e do local que ele é armazenado. Então, o processo de fiscalização do Tribunal de Contas, ele também leva em conta a manifestação da sociedade, a demanda da sociedade. Assim como o orçamento leva em consideração a demanda da sociedade, o Tribunal de Contas também faz isso. Muito importante. Aí é que está o casamento perfeito, controle social, que é o que é desempenhado pelo cidadão, e o controle externo, que é o desempenhado pelo órgão fiscalizador. O órgão de controle. Agradeço muito, imensamente, a presença do diretor-geral de controle externo, Denis Luciano, aqui com a gente, da Tiziana, auditora de controle externo. Foi um bate-papo bem legal. Para quem está nos ouvindo aí na plataforma de áudio, também tem lá o espaço em que quem ficou com alguma dúvida, por favor, registre, faça um comentário, mande aí uma mensagem que a gente vai estar atento a responder. O pessoal do YouTube também pode deixar o seu comentário, compartilha. Aquele cidadão, aquele seu colega de trabalho, aquele parente, aquele primo, aquele cunhado, a cunhada, os tios, os estudantes que estiverem nos ouvindo, vamos compartilhar as informações de como a gente pode acompanhar a execução orçamentária, a aplicação dos recursos públicos no nosso dia a dia, na nossa cidade, não é isso? Justamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast Conta com a Gente. Nós que agradecemos.